gente, tudo bom? Eu acho que esse é um dos vídeos mais esperados aqui desse canal e eu concordo com vocês, eu devia ter feito ele antes. É um vídeo sobre os livros que eu li nesses últimos tempos, desde que eu não fiz mais vídeos sobre livros. O que aconteceu? Eu fiquei um tempo sem ler nada, só li a Bíblia e tal, daí eu comecei a ler outros livros e eu vou indicá-los aqui agora pra vocês. Com certeza eu vou esquecer um ou outro, tenho certeza disso, porque eu li bastante coisa e eu não anotei o que eu li, mas tudo bem. Eu tenho então eles aqui, alguns são em livros físicos e outros é e-book do Kindle, que eu vou deixar aqui tagueado um vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre o que é o Kindle e por que eu gosto tanto do Kindle. A grande maioria eu li lá, mas eu li muita coisa física e eu vou aproveitar esse vídeo também para mostrar para vocês as coisas que eu tenho aqui em casa para ler, coisas que eu coloquei na minha lista de leitura e que eu quero adiantar para ler muito em breve. Eu não vou fazer uma resenha de cada um, que senão vai ficar gigante esse vídeo. Não vou fazer uma resenha, mas eu vou contar um pouquinho se eu indico e tal, e o que fala, basicamente. Tá bom? Então tá bom, então vamos lá. Eu quero começar esse vídeo indicando um autor muito bom que você precisa ler, você precisa colocar na sua lista de leitura, e o nome dele é Brennan Manning. O Brennan Manning é um autor que já foi padre, já foi pastor, já foi muitas coisas, e ele traz vídeos com temas ótimos, ótimos. Eu tenho eu li só 2 dele, ainda quero ler outros. Eu li O Impostor que Vive em Mim, vou colocar a capa aqui do lado. Nossa, isso é muito Remember do meu canal antigo, mas tudo bem. O Impostor que Vive em Mim foi um livro muito profundo que eu li. Eu tive uma experiência espiritual e tanto de mudança de pensamento com ele. E foi ótimo, foi muito bom, recomendo muito. E o outro dele que eu li chama O Anseio Furioso de Deus. E, velho, você precisa ler esse livro, porque ele fala sobre você ser o amado do Pai, como você pode receber melhor esse amor. Eu não vou lembrar muito bem sobre o que ele fala agora, mas eu sei que ele fez muita coisa na minha vida. E o legal desse, ele traz no final de cada capítulo algumas coisas para você meditar e tal. Então, muito bom, recomendo muito! Esses eu li. Eu tenho outro também que eu li aqui, que foi muito bom, eu li nessas férias de verão, que chama Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E, velho, eu consegui ficar ainda mais apaixonada pela mente do C.S. Lewis. Eu já pedi pra Deus que eu quero um mozão com o cérebro do C.S. Lewis, porque esse cara, ele é muito inteligente. Ele é um livro difícil, já vou dizer pra você, não é aquele livro pra você ler, pra você passar o tempo e tal. Ele é um livro complicado que você precisa pensar e meditar em tudo que você leu e tal. Então ele traz reflexões sobre o dualismo, traz reflexões sobre a vida cristã, e esse livro é um apanhado de áudios que o CS gravou para rádio na época da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. E tem outros livros dele que eu quero ler, que estão até aqui atrás. Os Quatro Amores, A Abolição do Homem, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Esses são os 3 livros que eu quero ler dele, mas eu comecei por esse e, sério, eu fiquei apaixonada. E você tem que dedicar tempo para ler esse livro, mas eu recomendo demais. Agora eu vou dar uma olhada aqui no Kindle, ver o que eu li, porque algumas coisas eu tirei, mas tem bastante coisa aqui ainda. Eu li um outro livro bem legal, que não é cristão, mas faz muito tempo que eu li, chama A Extraordinária Garota Chamada Estrela. Todo mundo dizia pra mim ler esse livro, porque falavam, a estrela é você, a estrela é você, a estrela é você. Daí eu fui ler, aí fiquei, cara, a estrela é uma metáfora de mim. É realmente muito bom esse livro. A Extraordinária Garota Chamada Estrela, do Jerry Spinelli. Vou colocar a capa aqui. Tô olhando os nomes aqui no Kindle. Mas faz muito tempo que eu li e recomendo você a ler também. É um livro mais adolescente, assim, mas se você parar pra pensar na reflexão que ele traz, é realmente muito bom. Outro livro que eu li, que todo mundo me dizia que eu tinha que ler, é O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Muito bom esse livro. Fala sobre a sua mente realmente ser um campo de batalha e como você tem que alimentar ela, coisas que você precisa pensar. Essas coisas. Eu li também um outro livro chamado Revolução dos Bichos, do George Orwell, e ele é simplesmente fantástico. É uma analogia política da Revolução Francesa e traz reflexões muito importantes sobre o capitalismo e o socialismo e essas coisas. E se você é interessado nesses temas, eu recomendo você a ler. Eu li pra minha faculdade, mas fiquei apaixonada e depois eu quero ler outras coisas do George Orwell também. Outro livro que eu li foi Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Jr. Ele é um
autor brasileiro, e ele traz reflexões muito importantes acerca da nossa mania de achar que Deus tem que escolher até a roupa que a gente vai colocar. Você entendeu a minha reflexão? Que a gente tem que pedir tudo pra saber a vontade de Deus e tal. E, tipo, gente, vamos parar com isso um pouquinho. Vamos nos concentrar em outras coisas aqui que a gente precisa saber, tá bom? E como Deus tem a vontade permissiva, a vontade revelada. Enfim, é um livro muito legal pra você ler. E eu li ele rapidinho. Ele é super rápido. Tem disponível pra ler no Kindle. Outro livro que eu tô lendo, eu vou até pegar ele aqui, versão física. Que eu fiz lá no meu vídeo sobre o Kindle, eu falei sobre ele, mas eu ainda não terminei de lê-lo e eu quero ler ele ainda esse ano. Ele é bem grosso e tem histórias diferentes, então eu leio uma crônica, depois eu paro, leio outra crônica, depois eu paro, que é As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. É outro livro dele que eu amo muito. Uma coisa que você precisa entender é que As Crônicas de Nárnia foi escrito para crianças, então são fábulas e tal, mas dá pra fazer umas analogias bem legais aí com o cristianismo e tal. E muito bom, velho. Outro livro que eu li, daí agora eu vou citar alguns em inglês, só 2. É Hearing God's Voice Today, que é Ouvindo a Voz de Deus, Como Ouvir a Voz de Deus. É bem interessante esse livro, eu gostei muito, eu apreciei muito a leitura dele, recomendo para você. Outro livro, meu Deus, quanto livro. Louco Amor, do Francis Chan. Como que eu quase me esqueci desse livro? Louco Amor, do Francis Chan é uma obra incrível, que assim como O Impostor que Vive em Mim, mudou muitas coisas dentro do meu coração quando eu li. E é simplesmente fantástico. Você precisa investir tempo nessa leitura. Louco Amor, do Francis Chan. Se você não achar, eu vou colocar os links para você comprar na Amazon, que é onde eu compro os meus livros, aqui embaixo. Tá bom? Outro livro, meu Deus, muito bom. Esse foi ótimo. Ele se chama A Presença, do Bill Johnson. E ele fala sobre características que você precisa fazer para manter a presença de Deus e como você sente a presença de Deus. E esse livro foi fantástico. Ele me ajudou muito, 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 muito numa fase meio down da minha vida. Mas foi ótimo, ótimo, ótimo. E ele, nossa, Bill Johnson é show, cara. Ele é fera. Tem um livro que eu comprei, mas ele tá emprestado, então eu ainda não li. Como é que é o nome dele? Quando o Céu Invade a Terra. É outra obra desse autor que, velho, quero muito ler. Um livro muito bom que eu li e que me ajudou muito, muito, muito em algumas reflexões que eu estava comigo mesma. Chama Constrangido pelo Amor, da Heidi Baker. E esse livro é incrível. Essa mulher, ela tem um ministério. Inclusive, eu não sabia que ela fazia parte do Iris, que foi um dos ministérios que a gente ajudou com a ceia do Natal e tal. Ela foi a fundadora do Iris, a gente ajudou o Iris Piauí, e ela é a fundadora do Iris, então ela conta alguns testemunhos dela lá na África, com as crianças e tal, e ela fala muito sobre o amor, e o que eu achei mais interessante é que há um tempo atrás eu fiquei muito tempo estudando o Sermão do Monte, em Mateus 5. E eu fiquei muito tempo, e aí depois eu dei uma pausa, aí eu peguei o livro dela pra ler, e todos os capítulos falam de alguma das bem-aventuranças do Sermão do Monte. E, meu, incrível, você precisa tirar um tempo e investir tempo nessa leitura. Eu falo muito que a gente investe tempo quando a gente lê, a gente não perde. Então, não perca tempo, tá bom? Invista seu tempo na leitura, que é muito melhor que ficar mexendo no Facebook. E agora, livros que eu estou lendo atualmente. Um chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ele não é cristão, mas eu ouvi falar dessa mulher num sermão do Chris Vallotton, que é outro autor e pastor que eu admiro muito. E ele falou sobre ela, que ela deu uma palestra num TED e tal. E ele fala sobre a gente aceitar os nossos defeitos e as nossas características. E muito bom, cara, muito bom. Comecei a ler, estou amando. Depois provavelmente vai sair algum vídeo aí falando sobre vulnerabilidade e tal, e as coisas que eu tenho aprendido com ela e com Jesus, porque Jesus tem ministrado muito meu coração através dela. Não é porque ela não é cristã que Jesus não ministra pra gente, né? E agora eu vou falar rapidamente alguns títulos que eu tenho na minha lista de leitura e que são as próximas leituras, provavelmente, se nada que me deixar mais curiosa não aparecer antes. Alguns eu já falei durante esse vídeo, mas eu tenho aqui O Livro dos Mártires, do John Foxe, quero muito ler. Convulsão Protestante, Quando a Teologia Foge do Templo e Abraça a Rua, do Antônio Carlos Costa. A Autobiografia do Martin Luther King, também tá aqui pra mim ler no Kindle. Formigas, do Davi Lago.
A Arte da Imperfeição, da Brené Brown, que é aquela que tá escrevendo o livro que eu tô lendo atualmente. E agora alguns que eu tenho aqui em casa. Hackeado, não terminei de ler Luca Não Me Bate. Um livro que eu recebi da editora Mundo Cristão, Talmidim 52, do pastor Ed René. Se você não conhece o Ed René, procura conhecer o Ed René, porque ele tem um jeito de pensar que eu concordo muito, que eu admiro bastante. Então você procura sobre o Ed René, procura pregações do Ed René, ele é ótimo. Outro livro que eu recebi aqui da Mundo Cristão, Mulheres que Comovem o Coração de Deus, da Nina Targino. Quero muito ler esse livro, porque eu acredito muito que ele vai me ajudar nos meus estudos sobre mulheres. Se você tiver alguma indicação sobre mulheres e igreja e tal, comenta aqui embaixo, porque eu estou pesquisando muito sobre esse assunto. E ele já começa assim: que tal voltar 3.500 anos no tempo para conhecer a história de 5 mulheres que ousaram dar um surpreendente passo de fé? Velho, eu quero muito ler esse livro. Outro livro que eu ganhei de um amigo meu chama O Mestre Inesquecível, do Augusto Curry. Tá na lista. Multiplique, do Francis Chan. O Francis Chan é aquele que escreveu Louco Amor, que é muito bom. É um livro sobre discipulado. Eu não sei ainda, não entendi muito bem como ele funciona, por isso que eu preciso lê-lo. Se ele não é um livro de assuntos para se tratar num discipulado, mas ele fala sobre, assim, ó, Multiplique discípulos que fazem discípulos, do Francis Chan, com o Mark Bowling. E parece muito bom, muito legal, então quero muito lê-lo. Eu recebi aqui da editora Ultimato um livro chamado Como Ser Cristão, e ele é do John Stott, e eu ouvi falar muito bem desse autor. Então eu quero lê-lo, porque eu acredito que ele seja algum livro importante para pessoas que estão iniciando na fé. Então, como é bom a gente ler de tudo, não ler só aquilo que é pra gente, mas também eu gosto de indicar leituras. Muitas leituras que eu faço são pra indicar, saber indicar algum livro, alguma coisa. Então, eu quero ler esse aqui também. E um livro que eu recebi aqui da autora Lucilene Possani, Aceitos por Deus, Cura Emocional por Meio da Aceitação das Próprias Imperfeições. Essa autora é uma psicóloga e ela contextualiza a Bíblia, velho. Ela contextualiza a Bíblia e ela traz questões sobre autoaceitação e tal. E, eu quero realmente muito ler esse livro esse ano ainda. Ele é meio larguinho, mas eu fiquei muito interessada. Ela até escreveu uma cartinha pra mim. Muito obrigada, Lucilene. Se vocês quiserem me mandar livro, gente, vocês conhecem o meu gosto literário, vocês podem mandar quando vocês quiserem e quantos vocês quiserem. Eu vou pegar aqui o meu... Pegar o planner, eu vou fazer um vídeo sobre ele. Eu ainda quero usar ele um pouquinho pra ter um pouquinho mais de experiência. Mas eu tenho alguns livros escritos aqui no Bullet Journal, que é assim, ó: Celebração da Disciplina, do Richard Foster, quero muito ler. O Sobrenatural Caminho para a Realeza, do Chris Vallotton. Escola de Profetas, do Chris Vallotton. Jesus e a Mulheres, da Sharon Mendes. Esses são os meus livros que eu li, os livros que eu quero ler. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre livros, comentem aqui embaixo, tá bom? O nosso canal, ele era muito sobre livros, aí eu meio que parei completamente de fazer vídeos assim. Mas se vocês quiserem, vocês me avisem que eu retomo um pouco esse hábito, tá bom? Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Esse vídeo ficou incrivelmente gigante, mas é isso. 1000 beijos, fiquem com Deus e até mais!